A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa escola bíblica. Glória a Deus por isso. Mais uma aula que nós estaremos estudando juntos, compartilhando um pouco desse conhecimento tão abençoado, tá certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade às questões relativas do Apocalipse, que é exatamente o tema na qual nós estamos estudando, e lembrando que esse tema ele foi dividido em 4 aulas. Nós já tivemos as nossas 2 primeiras e teremos com essa e mais outra aula relacionadas ao livro de Apocalipse, tá certo? E lembrando também que as nossas aulas elas serão ministradas toda quinta-feira, tá certo, pessoal? Então convido as pessoas para estar assistindo junto conosco. Toda quinta-feira teremos aula aqui no nosso canal do YouTube, tá certo? Então se inscreve e convida as pessoas para estar junto conosco, participando desse momento tão abençoado, tá certo? Que Deus abençoe a todos e uma boa aula. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao livro de Apocalipse e nós vamos tratar hoje sobre alguns assuntos. Na aula de hoje nós teremos os seguintes temas: por que nós devemos estudar o Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é apenas simbólico, vamos também falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Queremos também fazer a seguinte pergunta: se o livro de Apocalipse é um livro polêmico, se ele é um livro conflitante. Nós vamos responder a isso hoje. E também como nós podemos interpretar o livro de Apocalipse. Esses são os temas das aulas, esses são os temas da aula de hoje, tá bom? E a primeira pergunta que nós vamos fazer é exatamente essa aqui: por que nós devemos estudar o Apocalipse? Primeiro, mas nós temos que estudar o livro de Apocalipse porque nele é descrito, de acordo com o propósito de Deus, o nosso futuro, ou seja, aquilo que Deus pensa para nós futuramente. Assim, o livro de Apocalipse ele vai nos revelar o desejo de Deus quanto ao nosso futuro, qual o plano de Deus para a gente, e também vai revelar para nós, e está escrito aqui no livro de Apocalipse, o seu querer, ou seja, o querer de Deus para a nossa vida. Outro motivo bem legal e outro motivo interessante porque nós devemos estudar esse livro tão abençoado é porque nele há respostas àquelas perguntas que todos nós temos feito com relação à eternidade. Então, aqui no livro de Apocalipse, ele vai estar tratando conosco, sobre exatamente essa questão aqui sobre a eternidade. O livro de Apocalipse ele vai falar conosco sobre isso. E ele é um livro profético que fala especificamente da eternidade, do céu, mas ele também vai falar do inferno. Vemos hoje poucas pregações falando sobre céu, vemos hoje poucas pregações falando principalmente sobre a questão do inferno, que é o lugar daqueles que não adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas aí eu não quero entrar dentro desse assunto agora, porque é um assunto que nós iremos tratar um pouco mais à frente, tá certo? Porque esse para mim aqui é um dos principais motivos pelo qual nós temos que estudar o livro de Apocalipse. É porque nós somos abençoados. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus, aleluia, amados. Nós somos abençoados. A palavra diz: nós bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda essas palavras que estão no livro de Apocalipse. Bem-aventurado é ser feliz, bem-aventurado, amados, é ter comunhão literalmente com Deus, é sentir uma felicidade, embora tudo esteja acontecendo, coisas que não nos agradam ao nosso redor, mas interiormente nós estamos felizes, porque nós sentimos a presença de Deus dentro de nós. E esse livro ele também vai falar um pouco da volta do Senhor, e ele garante, um pouco não, vai falar bastante, e ele garante, aqui no livro de Apocalipse, garante a volta do Senhor. Então a volta do Senhor nesse livro de Apocalipse, ela é garantida. Esse livro ele nos dá a certeza de que Jesus irá voltar. E nós temos que estudar o livro de Apocalipse porque a leitura de Apocalipse, ela renova a nossa fé e a nossa esperança em Deus e nos enche do amor e do poder para servirmos e batalharmos, continuarmos lutando, persistirmos pela causa de Cristo
enquanto nós esperamos pela sua volta, o livro de Apocalipse ele vai nos renovar e vai fazer com que nós possamos continuar lutando por causa do amor que nós temos a Deus e esperamos essa volta maravilhosa. Então esses são alguns motivos pelo qual nós devemos estudar o livro de Apocalipse. E esse livro, ele é apenas um livro simbólico, amados? Não. O livro de Apocalipse não é apenas um livro simbólico. Ele não é totalmente simbólico, porque nele também existem partes literais. Ou seja, por exemplo, o anticristo. O anticristo não é simbólico. O anticristo, literalmente, o anticristo, ele vai vir. Isso aí não é algo literal, não é uma suposição, não, é concreto, é algo certo, é algo empírico de que o anticristo virá, tá certo? Mas ele também tem umas partes simbólicas, né? Mas ele não é totalmente simbólico, como por exemplo, quando diz que da boca do Senhor, na sua língua, era uma espada afiada de dois gumes. Não é que a língua de Deus vai vir como uma espada, vai ser uma espada, literalmente uma espada. Não, essa parte aí sim é uma simbologia. Essa parte que a língua de Deus é uma espada afiada de dois gumes, isso sim é algo simbólico, algo que representa determinada coisa na Bíblia. Nós vamos ver também isso um pouco lá na frente, mas o livro de Apocalipse ele não é totalmente simbólico. Tem coisas literais, tem simbologias no livro, como por exemplo essa que eu acabei de falar, tem uma simbologia que vai ter um significado que nós entenderemos um pouco mais na frente, mas ele também trata de coisas literais, coisas que literalmente vai acontecer, como, tá certo? Ele é um livro polêmico? É um livro conflitante, o livro de Apocalipse? Não. Ele não promove conflitos. Ele não é um gerador de polêmicas. Não. O que é que acontece? Existem passagens que são de difícil interpretação. Né? Então, o livro de Apocalipse em si, ele não é polêmico. O livro de Apocalipse em si, ele não é conflitante. O livro de Apocalipse não é. Agora, por causa das diferentes interpretações que as pessoas têm em determinados textos da Bíblia que são de difícil interpretação, aí o homem acaba, muitas vezes, entrando em algum tipo de conflito, digamos assim, por causa de algum texto que está lá. Mas o livro em si não é. O livro em si não é polêmico, o livro em si não promove nenhum tipo de conflito. Existe sim isso, passagens de difícil interpretação. Porém, se nos aplicarmos ao estudo da palavra de Deus, aquelas coisas que parecem obscuras, aquelas coisas que parecem conflitantes, elas se tornarão claras e perfeitamente plausíveis para nós. Mas para isso, o livro de Apocalipse ele deve ser estudado à luz de todas as escrituras e não de uma interpretação pessoal, porque o que nós vemos hoje são pessoas que leem o livro de Apocalipse, pega um texto, pega um contexto, separa muitas vezes o texto do contexto, faz uma interpretação pessoal daquilo que ele acha, sem buscar outras linhas de pensamento, sem buscar outras pessoas que porventura também gostam e são estudiosos do livro de Apocalipse e não tenta ter nenhum tipo de informação sobre aquilo, ele simplesmente fala aquilo que acha. Então, isso é algo errado. Então, nós temos que estudar o livro de Apocalipse avaliando toda a escritura, porque o livro de Apocalipse ele não é a parte da escritura, ele faz parte das escrituras sagradas, então nós temos que estudar o livro de Apocalipse com alguns outros livros também, e com toda a Bíblia, obviamente, e também nós não podemos fazer uma interpretação pessoal daquilo que nós achamos, nós temos que procurar mais informações para que nós possamos passar para as pessoas que estão a ouvir os estudos sobre o livro de Apocalipse, tá certo? E aqui nós vamos focar um pouco mais nisso, como nós podemos interpretar o livro de Apocalipse. Existem, na realidade, vários métodos de interpretação desse livro, mas nós veremos aqui apenas os principais, tá certo? O primeiro método que eu quero falar para vocês é o método preterista. Tá? O que é que acontece? Esse método, ele diz que tudo em Apocalipse, tudo diz respeito ao passado. Em outras palavras, ele diz que
todos os eventos descritos no livro de Apocalipse já teriam se cumprido com a destruição de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo, quando teve aquela invasão, quando Jerusalém ela é destruída, quando o templo é destruído. Então, para as pessoas que estudam o livro de Apocalipse no método preterista, eles acreditam que o Apocalipse se cumpriu ali, naquele momento em que Jerusalém ela foi totalmente destruída. E quando a gente pega um pouco da história, nós vamos ver que teve três momentos da parte da destruição de Jerusalém. A primeira, segundo alguns historiadores, ocorreu pelo exército da Babilônia, comandado pelo rei Nabucodonosor II. Foi o primeiro momento em que a cidade de Jerusalém ela foi destruída. Ela teve seu período aí, onde teve essa perseguição, onde teve essa invasão à cidade de Jerusalém. O outro momento que nós encontramos na história, que é a segunda destruição da cidade de Jerusalém, foi exatamente contra o domínio romano. Jerusalém ela foi tomada pelas forças romanas do comandante Tito, que também acabou com a cidade de Jerusalém. E nós temos também um outro momento que chamamos de a terceira destruição, que foi quando o imperador Adriano mandou arrasar literalmente a cidade, e esta foi a última destruição que colocou um fim de vez em alguma tentativa de reerguer o templo, porque aí foi exatamente quando o templo foi literalmente destruído. E hoje o que sobra do templo são algumas pedras, que hoje é o Muro das Lamentações, na qual nós ouvimos falar bastante. Então, Jerusalém ela foi destruída, o templo foi destruído, então para as pessoas que estudam o método preterista, ali se cumpriu o Apocalipse. Ali o Apocalipse foi cumprido. Isso foi tudo é tudo que ocorreu então no passado, e hoje a gente vê que existe uma tentativa para que reerga mais uma vez o templo, esse templo aí que foi destruído. As autoridades hoje estão querendo reerguer mais uma vez esse templo, e isso é bíblico também, tá certo? O templo ele foi destruído, só resta lá aquele muro das lamentações, porém existe uma tentativa de reerguer mais uma vez o templo na cidade, tá certo? O segundo método é o método historicista. O que significa esse método historicista? O que é que ele diz? Segundo o método historicista, diz que as profecias em Apocalipse se cumpriram no decorrer da história, ou seja, enquanto o preterista ele diz que aconteceu com a destruição de Jerusalém, o historicista ele diz que o Apocalipse ele foi se cumprindo com o passar do tempo. A partir do momento em que o profeta recebeu a revelação e tornou aquela revelação pública, então o Apocalipse começou a ser digamos assim, começou a ser revelado e começou a pôr em prática, no caso aí, a questão do Apocalipse, porque para essas pessoas que estudam o método historicista, o Apocalipse ele se cumpriu no decorrer da história. E de acordo com os estudiosos que adotam esse método, muitos eventos já ocorreram, porém alguns ainda estão por vir. Então o Apocalipse, para quem estuda isso, já vem acontecendo a partir do momento em que o profeta recebe essa revelação, e não apenas quando ele recebe, mas também quando ele torna essa revelação pública para as pessoas. Então o Apocalipse começa ali o seu desfecho e segue-se até os dias de hoje, porque para eles algumas coisas já aconteceram e outras ainda irão acontecer. Já o método futurista, de acordo com os estudiosos desse método, as profecias de Apocalipse se cumprirão no fim dos tempos. Alguns futuristas dizem que os acontecimentos mencionados lá nos capítulos 1, 2 e 3 já se realizaram. Porém, quando a gente vai ver um pouco sobre a questão do método futurista, nós vemos aí que eles se divergem em três grupos quando se diz respeito à grande tribulação. Então, o método futurista ele se divide em três grupos, porque para eles as profecias irão se cumprir no fim dos tempos. E aí você vai vendo, depois você também procura se aprofundar um pouco mais e ver o que é que se encaixa mais aí com a sua denominação, com aquilo que você
tem aprendido até os dias de hoje, tá certo? Então, esse método futurista, ele se divide em 3 grupos. O primeiro grupo é o pré-tribulacionistas. O que é que os pré-tribulacionistas entendem? Eles entendem que a igreja, antes do período de 7 anos da grande tribulação, ela será arrebatada, ou seja, para os que acreditam nessa teoria, para os que defendem essa teoria, eles acreditam que a igreja de Cristo ela será arrebatada antes do início da grande tribulação, que acontecerá no fim dos tempos. Então, antes de passar por todo esse momento de dificuldade, a igreja de Cristo ela será arrebatada. Assim, os que são do Senhor, os que são salvos, não experimentarão da ira de Deus e não experimentarão também de grandes sofrimentos que ocorrerão naquele período durante esse tempo. Então, eles acham que Deus, o Senhor Jesus, ele irá arrebatar a sua igreja antes de passarem por todo esse sofrimento aí no final dos tempos. E lá eles têm uma base, né, os pré-tribulacionistas, eu sempre estou citando eles porque eu estou citando estudiosos, pessoas que têm esse tipo de visão, tá certo? E aí a gente vai conversando um pouco mais e você vai se identificando dentro desses assuntos. Eles têm essa base aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, é um dos versículos na qual eles utilizam, os pré-tribulacionistas, que diz assim, ó: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Ou seja, eles acreditam que o Senhor Jesus Cristo vai nos livrar da ira futura. Ou seja, que não iremos passar pela grande tribulação, tá certo? Outro grupo na qual os futuristas se dividem é o mesotribulacionista. O que é que acontece? Esse grupo, eles afirmam que a igreja passará pela ira e pela perseguição do anticristo na primeira metade da grande tribulação. Ou seja, 3 anos e meio, a igreja ela irá passar por esse processo. E após os 3 anos e meio, a igreja de Cristo será arrebatada e aí virão mais 3 anos e meio, que é para completar os 7 anos. Lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 12, diz assim, ó: e ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia, subi, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse capítulo 11, versículo 12, ou seja, é como se na metade da grande tribulação, a igreja de Cristo será arrebatada e os inimigos, ou seja, aqueles que não irão para a glória, eles irão ver a igreja sendo arrebatada. Então essa é uma visão mesotribulacionista. E os pós-tribulacionistas, que é o terceiro grupo, eu falei que os futuristas eles acreditam que tudo irá acontecer no futuro, no final dos tempos, quando já estivermos nos últimos dias, nos princípios das dores. Então eles se dividem nesses 3 grupos. Esse outro grupo agora, o último grupo, para nós finalizarmos sobre essa questão dos futuristas, é os pós-tribulacionistas, né? Esse grupo aqui, ele declara que a igreja ele passará pela grande tribulação, certo? Eles nem acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não acreditam que vai ser arrebatada durante a grande tribulação, mas eles acreditam que vai ser após, ou seja, este grupo declara que a igreja ela vai passar pelo momento da grande tribulação. E logo o arrebatamento e o aparecimento de Cristo se fundirão num só evento, ou seja, a igreja vai passar por esses momentos também de dificuldade, por esses momentos da ira de Deus, mas assim que passar por esse momento, Deus vai levar toda a sua igreja e a volta de Cristo e o arrebatamento vai se fundir em um só momento, né? Lá em Apocalipse 19, 11 diz assim: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, para eles, todos nós iremos passar por essa grande tribulação, tá certo? Depois você vai e conversa com seu pastor, pastor, e pergunta a ele a sua denominação, caso você não seja nazareno,
que é que eles acreditam. Você também que faz parte da Igreja do Nazareno, Jardim Botânico, pergunta lá ao pastor José. Você que faz parte de outras igrejas de Nazareno, pergunta lá ao seu pastor também. Eu sou nazareno, mas o intuito também desse vídeo não é apenas trabalhar a doutrina nazarena. Quando a gente estiver estudando sobre a doutrina nazarena, os vídeos vão ser apenas para as pessoas que fazem parte da Igreja do Nazareno, mas como esse vídeo ele vai ser aberto, então nós estamos tratando os assuntos independente da doutrina nazarena, mas fique tranquilo, você nazareno, nós vamos também trabalhar um pouco sobre a doutrina do Nazareno e até também sobre esse tipo de pensamento, o que é que a Igreja do Nazareno pensa sobre isso, tá certo? Então, vimos aqui já 3 métodos, né? Vamos para o nosso quarto método, que é o idealista, o simbólico, ou místico, alguns chamam dessa forma. Por que diz místico? Por que ele diz simbólico? Por que dizem idealista? Porque esses estudiosos que adotam esse tipo de pensamento diz que o livro não possui nenhum significado profético, que tudo seria apenas simbólico, nada seria literal ou histórico, de acordo com esse método aqui, tá certo? Oi, meu amor. Tu tá fazendo o quê? Eu... Dá oi pra aqui, ó. Oi. Pronto. Amém. Papai vai terminar aqui a aula, tá certo? Amém. Glória a Deus. Minha filha, bênção do Senhor. Então, esse método aqui, ele diz que esse livro de Apocalipse ele é visto apenas como uma alegoria, ou seja, como algo simbólico entre o bem e o mal, entre o cristianismo e o paganismo, ou seja, para os estudiosos desse tipo de pensamento, esse livro ele está apenas simbolizando um pouco da luta entre o bem e o mal, mas que aqueles fatos não acontecerão, tá certo? O método literalista, ele diz que tudo o que consta em Apocalipse tem um sentido literal, exato, nunca figurado e nunca simbólico. Já é totalmente o contrário do método que nós acabamos de ver, que é o método simbólico. Então, esse método já é totalmente o contrário. Enquanto aquele diz que é apenas um simbolismo entre a luta do bem e o mal, nós vemos aqui o método literalista dizendo que isso aqui é literal, que tudo que está escrito no livro de Apocalipse vai acontecer literalmente. Não existe nenhum tipo de simbolismo, são coisas literais. Não tem nada de figurado, não tem nada de simbólico, tá certo? E para finalizar, nós temos o método eclético. Esse método eclético aqui, o próprio nome já diz, ele é bem eclético, ou seja, ele combina com todos os métodos que nós acabamos de ver aqui no livro no nosso estudo de hoje. Ele junta um pouco de tudo e para eles, para os estudiosos do método eclético, para eles todos os posicionamentos aí das pessoas que têm essa visão tem algum sentido, então ele faz uma mistura de tudo aquilo que nós vimos aqui desses métodos e dessas formas de interpretar o livro de Apocalipse, tá certo, pessoal? Então, quero agradecer a todos que participaram dessa aula. Quero lembrar a você também que nós teremos mais uma aula ainda sobre esse tema e na próxima aula nós estudaremos as seguintes questões: quais são as chaves para entendermos o Apocalipse? Que atitudes nós temos que adotar para entender Apocalipse? Por que o diabo não quer que ninguém estude as Escrituras? E especialmente o livro de Apocalipse. Por que será que ele não quer isso? Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. O Apocalipse ele deve ser estudado com outros livros da Bíblia, é o que nós vamos ver. Se todas as profecias em Apocalipse já se cumpriram, nós até falamos um pouco também sobre isso. Então, se você conseguiu pegar alguma coisa aí, já tem até um pouco dessa resposta. E nós vamos ver também como termina o livro de Apocalipse. Tá ok? Então, muito obrigado por ter passado esse momento aqui comigo e muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa para que nós possamos passar esse tempo aqui juntinhos. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração esta noite. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido bondoso, misericordioso para conosco, Deus, para conosco. Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um daqueles, Pai, que tem visto, que tem nos acompanhado, Senhor, nesses estudos. Abençoa a vida de cada um deles. Abre a mente, Senhor,
tanto das pessoas que estão a ver esse vídeo como a minha mente, Pai, no nome do Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento para que realmente a tua palavra ela possa ser pregada. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe e até a nossa próxima aula.